Bem-vinda à leitura com a síntese da energia do seu próximo ano. Vou fazer baseada nos signos. Eu te aconselho a assistir o seu signo de Sol, Lua, Ascendente, pelo menos. E se você quiser, também pode assistir Vênus e Marte. Porque assim você tem os 5 planetas pessoais, né? Ascendente, enfim. Seus planetas pessoais. E aí você consegue ter uma mensagem mais ampla. E também dá para ler, para ouvir a mensagem no sentido de, por exemplo, você ouvir a mensagem da sua Vênus relacionando aos assuntos afetivos. Marte, aos assuntos que dizem respeito à sua ação, à sua realização na vida, no mundo, para o próximo ano. Veja como fica melhor. E também, se você quiser mais ainda aprofundar essa informação, eu te aconselho a fazer a leitura da mandala do ano, que eu ofereço só nessa época do ano, vai valer durante dezembro. A agenda para essa leitura está aberta, o link fica aqui embaixo do vídeo. E aí, assim, lá a gente consegue passar pelas 12 casas. Então, são 12 temas da vida para você entender os movimentos energéticos para cada uma dessas áreas. Então, se quiser, o link está aqui embaixo. Geminiana, muito bem-vinda à sua leitura. A gente vai ver a síntese da energia do seu próximo ano. E eu vou começar com as cartas astrológicas para a gente descobrir um direcionamento aqui, um apontamento do tema prioritário para você colocar sua atenção nesse ano. Porque assim você pode olhar, inclusive no seu mapa astral, onde essa energia está localizada. E assim personalizar ainda mais essa leitura. Claro, é sempre interessante também fazer a leitura da mandala, né? Mandala astrológica, mandala do ano. É uma leitura de tarô que é baseada exatamente nas 12 casas. Lá a gente vai conseguir ver os movimentos energéticos para o seu ano em cada área específica. Então, recomendo. Fica disponível só durante dezembro. O link está aqui embaixo para agendar. Qual o tema? Viraram 2. Também, vários signos aconteceu isso. A gente tem aqui a casa número 1 e o Marte, né, o planeta Marte. Então, você vai pegar o seu mapa astral, você pode, se quiser, né, pegar o seu mapa e ver que signo tá na casa 1 e onde também tá o planeta Marte. Que casa e que signo ele tá caindo. A gente tem aqui a casa do potencial. Junto, a gente tem a referência a Plutão. Mais uma vez, veja onde Plutão tá caindo no seu mapa, em que casa, em que signo. Plutão é o regente de Escorpião também, né? Se for interessante, se você tiver Escorpião no seu mapa forte, né? Você pode ver as mensagens referentes a essa energia. E a gente está falando de metamorfose. E aí o que eu tenho aqui para você, de Gêmeos nesse ano, né? É um ano de você se transformar. A metamorfose e o potencial, a gente está falando em deixar versões para trás e se transformar numa nova versão de si que carrega esse potencial positivo, né? Claro, não é uma questão de regressão aqui, a gente está falando de progressão, a gente está falando de você se desfazendo de amarras, de limitações, buscando, né, formas de tomar consciência, de fazer essa transformação interna para deixar para trás essas limitações, essas amarras e se abrir para um novo futuro potencial. É isso que eu tenho aqui. Então, sim, você também pode, né, olhar para tudo que você sabe, tudo que você já adquiriu de experiência e o quanto você pode usar isso a seu favor para elaborar, para diferenciar, para se tornar cada vez mais. Vamos ver a força do seu ano, porque aí eu acho que eu consigo falar melhor.
para você de Gêmeos. E o desafio... Não sei se eu consigo falar melhor, porque o que sai aqui para você como força é a voz interior. A gente tem aqui a sacerdotisa com toda essa sabedoria ancestral marcada no seu código genético, na sua pele, na sua carne, nas suas crenças. Falei em vários signos aqui sobre isso, de crenças e quanto isso molda a nossa realidade. Aqui, essa voz interior está falando principalmente de intuição. Essa sabedoria, a sacerdotisa, ela traz o arquétipo daquela que sabe. Ela sabe. Ela já sabe a resposta. Ela já sabe o caminho. Então, o seu papel esse ano, ela está aqui como força. Seu papel esse ano é abrir os ouvidos. É se permitir ser guiada por essa intuição para que você descubra o caminho das suas potencialidades. E ao longo desse caminho você vá fazendo esse processo de metamorfose, as transformações que precisam acontecer para você se encaixar nesse futuro. Como é o futuro que você quer viver? E o que você precisa ser para estar alinhada com esse futuro? E o que você precisa deixar de ser para estar alinhada com esse futuro? Essa voz interior, ela já sabe como é essa versão sua que dá match com esse futuro. E o seu papel esse ano é ouvir, se permitir ser direcionada e guiada por essa guia interior, orientadora. Acho que por isso eu falei sobre a ancestralidade e tudo mais, porque esses registros, né, não precisa nem ser uma questão só de vidas passadas, nossas vidas, né, se você acredita ou não. A gente pode estar falando dos antepassados, aqueles que criaram o caminho pra gente estar aqui hoje. Eles deixaram as pistas em você, algumas boas, algumas não tão boas assim. Essas são as nossas crenças limitantes, aquilo que a gente aprendeu com o nosso sistema e a gente repete sem tomar consciência de que a gente está repetindo e de que a gente não concorda com aquilo, a gente só faz. Então aqui você também precisa descobrir o que é isso que é não, que você não é. O desafio aqui para você é o silêncio. A carta da estrela, inclusive, a gente está falando aqui o tempo inteiro sobre direcionamento, orientação de vida. E a estrela vem muito conectada com essa energia. Mas, nesse tarô, a estrela é o silêncio. E o que o silêncio fala aqui, no sentido da carta da estrela? Quando a gente cala a boca, fecha os olhos, para de se distrair com o externo, a gente se conecta com o interior, o nosso mundo interno. Exatamente com essa sabedoria interior ancestral. Então, o seu desafio é parar de dar atenção no sentido de distração de tudo que vem de fora, e esse ano você se colocar completamente à disposição da sua alma, do seu mundo interior, para onde a sua alma está te guiando. A estrela é isso, a estrela é exatamente essa orientação, na direção de um propósito maior, na direção de algo melhor para você. O seu desafio vai ser seguir, aceitar, concordar e seguir, ou ficar resistindo. Por quê? Lembra da carta a Casa do Potencial? Você pode realizar um monte de coisa, mas hoje, no momento que você está assistindo esse vídeo, tudo isso é só potencial. Potencial é uma abstração, é uma ideia, é um pensamento, é uma vontade, é um desejo. Aqui tem todo um caminho interno e externo, prático, concreto, que precisa ser trilhado para que o potencial se torne material, concreto, realidade física. E não fique só no potencial.
Você tem o potencial de ser cada vez mais, de crescer, de evoluir, expandir. O espírito, ele é infinito. A nossa capacidade de expansão enquanto consciência, ela é infinita. Mas nem sempre a gente está aberta e disponível para esse movimento. Então a gente é só um grande potencial de ser, é um vir a ser, né? É o potencial de ser, mas que ainda não é. Então esse ano você tem o potencial para dar passos nesse caminho, mas é a sua escolha, seguir ou não. Se você vai aceitar esse chamado e essa orientação, ou se você vai seguir com as suas crenças, os seus valores, a sua verdade, é isso e acabou, eu sei, eu acredito, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Também pode ser um caminho aqui, o caminho do não sair do lugar, da não evolução. Se você não quer isso, esse ano, o seu grande desafio é se abrir para tudo que ainda não é, pode ser, confiar e seguir, que você vai ser direcionada para os caminhos que são seus. É isso que eu tenho para te dizer. Você de Gêmeos. Volto a dizer, aqui ficou uma mensagem bem geral, bem genérica, né? Veja no seu mapa o quanto isso tudo se conecta com o que eu falei lá no início. Volta o vídeo se precisar. E, claro, também é sempre válido fazer a mandala para ver especificamente em cada área. Então ficam essas dicas aí para você. Eu desejo que seu ano seja incrível e espero você no próximo. Libra, muito bem-vinda à leitura com a energia do seu ano. A gente vai ver aqui uma síntese dessa energia, como que vai estar para você. Eu vou iniciar com as cartas astrológicas para a gente pegar aqui uma ideia geral, até de onde você focar, para onde direcionar a sua atenção para esse próximo ano. E aí, olhe no seu mapa. Aquilo que aparecer aqui, você pode olhar no seu mapa para personalizar um pouco mais essa mensagem. Então, vamos ver qual o tema para o seu ano, né? A prioridade. A gente tem aqui a energia do lago, com a referência ao signo de Peixes. Então, olhe no seu mapa qual casa Peixe está caindo. No foco. Onde Peixe está caindo no seu mapa, qual casa, se tem algum planeta nessa casa, se o regente de Peixes também, que é Netuno, né? Vai ver onde que casa esse planeta tá, que aspectos ele está fazendo com outros planetas. Você pode ver tudo que se refere a Peixes e ao regente de Peixes. São temas importantes. Quando a gente fala de Peixes, a gente está falando... É engraçado aqui. Tá, vou falar primeiro o que me vem teoricamente. Que, assim, quando a gente fala de Peixes, a gente está falando de inconsciente. Tudo que está no teu inconsciente, sejam medos, crenças, os pactos, né, que a gente faz inconscientemente, sistemas, né, sistêmicos, sonhos também, as imagens do inconsciente, né, o quanto elas estão vindo à tona nesse ano, como mensagem orientadora para os seus movimentos pessoais. Tudo isso é importante estar atento. Inclusive, eu ofereço esse atendimento de análise através dos sonhos e outras expressões, né, do inconsciente. Pode ser bem interessante para você fazer algo nesse sentido, porque é um tema que está aqui, está surgindo, tudo que se refere a Peixes, a esse inconsciente. Mas o que eu ia falar é que aqui a gente tem o lago como símbolo. E aí o que me chama a atenção é que a gente, na verdade, esse lago, ele é um rio, né? A água flui, ela vem de um lugar e ela vai para um lugar. Ela não fica nesse lago da carta. Então, o tema que essa carta traz, e aqui,
me vem várias coisas para falar. Primeira coisa de cara, a gente está falando de água, a gente está falando de fluxo emocional o tempo inteiro, fluidez em primeiro lugar, né? O movimento de vida, a vida é um grande rio, que é o que a gente tem representado aqui. Emoção, né? O fluxo emocional, para você explorar o seu mundo interior, o seu campo emocional. E a outra coisa que mais me chama a atenção é que é uma carta repleta de outros símbolos, de várias outras cartas. Estão todas aqui, tem um diamante aqui, símbolos que aparecem em todas as outras cartas. Tem o unicórnio, tem o centauro. Como eu disse, para mim isso aqui é um grande... Esses símbolos são indicadores dessas imagens do inconsciente. É um ano em que isso vai estar muito forte para você, de Libra. E talvez você, por ser de um signo muito mental, dependendo dos seus outros signos, né? Da influência dos outros no seu mapa, você pode ser alguém que não tem uma facilidade para acessar essas informações, para ler essa mensagem. Então, não necessariamente nem comigo, né? Mas busque ajuda para dar voz ao seu inconsciente, porque esse ano ele tem muito a te dizer. E quanto mais você abrir espaço para ele, mais ele trabalha a seu favor. E o contrário também é válido. Quanto mais você ignorar. E aqui eu não tô falando nem só de sonhos. Sintomas e sincronicidades e expressões criativas, né, a arte, de modo geral, são as expressões do inconsciente. Então, sincronicidade é assim, aquelas grandes coincidências da vida. Sintoma pode não ser necessariamente físico, né, doença. Pode ser atravessamentos que te acontecem, um acidente, uma perda. Tudo isso é mensagem do inconsciente, te falando, olha isso aqui, faz isso aqui, vai por aqui, não faz isso não. Então você precisa ouvir essas mensagens. Isso vai ser importantíssimo para você. Vamos ver a força do seu ano para você, né? Para o seu ano. A receptividade, a rainha de copas, é exatamente a rainha que representa o signo de peixes. É a água da água, é pura emoção e intuição e inconsciente. Ela aqui é uma mulher, né, um corpo de mulher de braços abertos, que é a ideia de receptividade, de estar aberta ao fluxo do universo. Ela não tem cabeça. A cabeça dela é uma lótus, uma flor de lótus, que é um dos símbolos da nossa totalidade, que a gente chama de self, né? A nossa essência, a nossa alma, a nossa criança interior. Tem várias formas de chamar o si mesmo. Eu gosto muito de chamar de fonte. A nossa fonte é a centelha divina em nós, é o nosso si mesmo. Um dos símbolos dela, aqui a sua leitura é repleta de símbolo, né? Então, um dos símbolos dela aqui a gente tem as montanhas, ao fundo, o próprio rio da vida, né? E a flor de lótus também é um símbolo. Muitas mensagens simbólicas para você de Libra esse ano. Vamos pegar aqui o desafio. Saíram um rei e uma rainha. A gente tem aqui um equilíbrio. Então, primeira coisa, um dos grandes desafios é se equilibrar, tentar, né? Ninguém consegue exatamente viver em equilíbrio, mas é buscar, vou usar outro termo, harmonia interior. A gente tem um rei de espadas e uma rainha de copas. A gente está falando de razão e emoção. A gente está falando de controle e soltar. Então, o seu desafio, a sua maior força, sua maior potencialidade para esse ano e o seu maior desafio é encontrar harmonia entre o desconhecido, incontrolável, e as suas atitudes
de acordo com esse inconsciente, o que você se permite ser guiado, quanto você se permite ser guiada por esse inconsciente, por esse descontrolável, incontrolável, o descontrole, né? E o quanto você se abre para receber, ao invés de querer controlar, dominar. Um ano, seu maior desafio desse ano é você soltar o controle, é você não saber a resposta, não saber o caminho, mas se colocar à disposição, se colocar disponível. Eu não sei, mas eu tô aqui para descobrir. O que você tem para me mostrar? E esse diálogo é com quem? Com seu interior, com o seu mundo interior. O que você quer de mim? Como eu estou aqui disponível para te servir, para te realizar? Porque esse te realizar, essa pessoa, esse outro, é o self, é a sua centelha divina. Então a gente está falando de um ano de propósito. Não significa que você vai descobrir que você tem o grande propósito de fazer tal coisa. Não é isso. Mas tudo que você faz tem um propósito maior, que é te realizar. Não no sentido de te trazer os seus desejos realizados. Porque desejo muitas vezes é do ego. A gente está falando de uma parte muito maior, muito mais elevada do que o ego aqui. É a totalidade. Então, sim, vão ter muitos desafios. Sim, em muitos momentos você pode se sentir perdida, completamente instável, porque de repente eu não sei de mais nada. Essa dúvida, fica com ela. Ela é importantíssima. Quanto mais certeza você tem, menos você sabe e menos potencial você tem nas mãos para ser de fato, para fazer de fato. A dúvida é um campo aberto para todas as possibilidades. Então fique com a dúvida. Principalmente se você não sabe ainda qual caminho seguir, o que fazer, o que você quer, quem você é. É um ano de você descobrir isso tudo através da sua fonte interior. De mais nada. Então, é um ano de estar atenta, como eu disse, a essas mensagens do inconsciente, porque ali está a sua verdade. Só ali está a sua verdade. E em lugar mais nenhum. Só que, como eu disse, nem todo mundo tem a habilidade para, acessar essas informações. Então, pode ser um ano que seria muito benéfico você, pelo menos um período dele, tirar para fazer esse acompanhamento. Fazer essa análise, para poder ouvir o inconsciente, porque ele vai ter muito a te dizer. É o que eu posso te falar, como eu disse. Olhe onde Peixe está no seu mapa, olha para Netuno. Na mandala a gente consegue passar área por área. Tem várias formas de ir especificando a mensagem. Aqui a gente está falando de um plano muito amplo. É assim, é um ano de você ser guiada pelo inconsciente. Tem aquela frase clássica do Jung, O inconsciente vai dirigir a sua vida e enquanto você não se tornar consciente, você vai chamar de destino. Então, quanto mais consciente você tiver de que o inconsciente está te guiando para o lugar que você precisa estar, menos você vai colocar nas mãos do acaso, do destino, e mais você vai ter controle, entre aspas. Porque esse ter controle, como eu disse, é estar a serviço. É uma mensagem extremamente complexa, isso que eu tô falando. Não é algo corriqueiro, comum, que é dito para todo mundo a toda hora. Mas, por algum motivo, por alguma libriana, vai servir, vai ser de extrema importância. Tem algo que você precisa reconhecer em você para conseguir dar novos passos na sua vida. Então é um ano de você se abrir para isso. Não fuja. E preste atenção nos seus sonhos. E nas intercorrências da vida, nos atravessamentos, aquilo que te acontece. Sabe aquela coisa de... Eu adoro essa frase. Tudo é sinal se você for doida o suficiente. Eu adoro, porque eu me identifico. Para mim tudo é sinal. Se a gente tá atenta o suficiente, não doida, atenta. Tudo pode ser um sinal de caminho,
um sinal de ajuste de rota, isso para mim é maravilhoso. A gente precisa ter consciência para não se perder, né? Ir para qualquer lado, não é isso. Mas você sabendo ler as entrelinhas da mensagem, você encontra caminho. Então isso aqui vai estar disponível no máximo para você esse ano. Espero que você aproveite. É incrível, o processo é maravilhoso. É isso. Espero que seu ano seja realmente maravilhoso. Tem todo o potencial para ser. Quanto mais você se abrir para tudo isso, né? Se permitir esse descontrole, soltar o controle e se abrir para o que vem, né? Para o que o universo envia e o inconsciente envia para você. Desejo que você consiga, que seja realmente incrível e espero você no próximo. Aquário, aquariana, muito bem-vinda à leitura com a energia do seu ano, a síntese energética do seu ano. A gente vai ler aqui a força e o desafio, mas eu vou começar com as cartas astrológicas, trazendo um foco aqui, um direcionador de tema principal, prioritário na sua vida para esse próximo ano. Para onde seria interessante você direcionar a sua atenção. Vamos ver o que sai. Aquário. A gente tem o seu próprio regente, Urano, a casa, na verdade, casa 11, que é a casa da vocação, que na teoria, né, é a casa de Aquário, é o signo de número 11. Quando focar, né, a gente mostra. Então, tudo que diz respeito ao seu signo, não só o Sol, tá? Principalmente se você tá aqui, porque tem o Sol em Aquário, que pode ser, né, outro aspecto. Mas investiga tudo que diz respeito a Aquário no seu mapa, olha para sua casa 11, vê que signo tá nela, ou onde ela tá, né, em qual signo ela está, e Urano. Vê também em que posição esse planeta tá caindo no seu mapa, em que casa, em que signo, e se ele tem, como é que chama? Acabei de falar o termo, aspecto com outros planetas. Dá uma olhada nisso tudo, pode ter informações importantes para você nesse sentido, no sentido de os temas mais importantes para o ano. Aqui, como para leitura, né? A gente vai focar na questão da vocação. A gente está falando da casa da vocação. Então, como prioridade para sua atenção, é você olhar propósito. Quais são os seus propósitos? Quais são as suas vocações no sentido de habilidade? Aquela coisa de o que eu vim para esse mundo para fazer, sabe? O que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu sou, é o Ikigai. Já viu essa roda? Eu tinha aqui no vídeo aqui no canal um vídeo falando sobre o Ikigai. Suas habilidades, o que você gosta, o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, o que você é boa fazendo, e eu esqueci o último. São 4 círculos, e aí você encontra a interseção entre eles. Tem muito tempo esse vídeo aqui. É você explorar tudo isso em você. São os seus maiores potenciais. São as suas vocações. A gente aqui, na figura da carta, tem essa montanha, né? Subir a montanha é ascender na consciência, dar passos na evolução. Então é um ano em que esse assunto, esse tema vai estar em alta. É um ano em que tudo que você faz está te conduzindo ou talvez te afastando daquilo que você realmente veio realizar nessa vida. Então é para você estar atenta a tudo que você quer, a tudo que você sabe, a tudo que você deseja, a tudo que você faz de fato. Vamos ver aqui a força então para o seu ano, pra gente olhar melhor para a mensagem.
pegar a carta do desafio logo. A carta do seu desafio é o condicionamento. As amarras, aqui a gente tem uma potência enorme. Olha só, a força é a fonte. A fonte, aqui parece um sol, né? Aqui a gente tem um leão. Independente de você ter leão, enfim, no seu mapa forte, mas percebe como tem uma ligação? O fogo solar, o leão, que aqui está amarrado, está diminuído, está limitado. Os condicionamentos são as restrições, tudo aquilo que você acabou se permitindo ser através do olhar do outro. Então eu acabo me tolhindo para agradar, para me encaixar, para ser aceita, para ser amada, e nesse processo eu vou me distanciando de quem eu sou cada vez mais, achando que estou agradando o outro, eu me distancio de quem eu realmente sou. Tudo isso que eu acabei de falar aqui, das vocações, de propósito. Então o seu desafio é se soltar, se libertar, se desprender de valores, de crenças, de tudo aquilo que você aceitou, que foi imposto a você, né, através do seu sistema, consciente ou não, e hoje está exercendo essa limitação. Ao invés de te sustentar, tá te travando, tá puxando para trás. Esse é o seu desafio, vencer cortar as cordas. Para muitos vai ser cortar a corda literalmente aqui. É assim, eu tomo consciência de que essa pessoa, normalmente a gente tem mais problema ali com o pai e mãe, né? Essa pessoa não vai mais influenciar a minha vida, as minhas escolhas. Quantas vezes, até, né, certa fase da vida, as pessoas vão fazendo aquilo que querem que alguém quis que ela fizesse. Quanto mais eu faço, o tempo inteiro aqui a gente está falando de vocação. Eu vou usar um exemplo. Uma pessoa tem uma alma de artista, um gosto, um amor enorme pelas artes, mas cresceu numa família de médicos. Então, ela tem que ser médica. E aí ela se torna uma médica frustrada, infeliz. Cada dia é um tormento. Ela tá lá ganhando o dinheiro dela, se formou, se especializou e seguiu a vida, mas cada vez mais se torna um tormento. Esse ano, para essa pessoa, aí veja, né, em que grau você tá nessa escala. Esse ano para essa pessoa pode ser um ano de limite. Seja consciente do tipo, chega, como eu acabei de falar, acabou. Eu não vou mais seguir o que me disseram que eu tinha que seguir. Eu vou seguir o meu rumo agora. Mas também pode ser inconsciente. Aquele momento de estafa, de burnout, de às vezes até um acidente que impossibilita a pessoa, porque o inconsciente é muito criativo, agiu ali. Acabei de falar muito de inconsciente no signo de Libra. Se você tem forte no seu mapa, assista, porque vai ser muito importante aquela mensagem. Então, o inconsciente orquestrou um acidente para parar aquela pessoa, porque aquele caminho não faz o menor sentido para ela, não tá levando ela na direção da vida. Porque a gente tá aqui para ir, apesar da gente estar se direcionando à morte, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente tá aqui para viver no sentido da vida. E tudo que a gente faz que vai contra isso, forças agem para tirar a gente daquele caminho o tempo inteiro. Então, é um exemplo. Não estou dizendo aqui que vai acontecer uma tragédia com você, não é isso. Mas, nunca se sabe para quem isso vai ser uma verdade. Porque aqui, eu só dei uma pequena exagerada para
te trazer como exemplo de tudo que possa vir a acontecer esse ano, tá te chamando para você sair desses caminhos condicionados que criaram para você, para te colocar no seu próprio caminho, da sua alma, da sua essência. A fonte. Fonte como esse Deus em você. É a sua força divina, a sua própria alma, pulsando, vibrando, te guiando e te colocando naquilo que é para você, que é você, na verdade. Então é um ano que é para você buscar essa consciência, essas informações sobre si. Você vai ter todo um aparato sutil para fazer esse movimento. Então, por que eu tô falando isso? É muito uma coisa de assim, confia. Você pode estar morrendo de medo. Se você for essa advogada que eu falei, advogada não, médica. Médica que eu falei. Você pode estar pode ser aquela coisa de, nossa, medo absurdo. Imagina como eu vou chegar e falar isso pro meu pai. E de repente, vem uma força. E essa pessoa tem aquele momento, um segundo que ela precisa de coragem e ela vai e faz. Não para bater de frente com esse pai. Ela precisa por ela. Então, ela faz. E a partir disso, o que se desdobra vai conduzindo naturalmente. Como eu sempre digo, não significa que não vão ter obstáculos. Mas a coisa flui, porque precisa ser naquela direção, porque a outra não dá mais. Tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te mantém num lugar estagnado, e principalmente um lugar que não é o seu lugar, não te faz feliz, não te faz bem, esse ano tende a romper, tende a explodir isso aí. E aí, por outro lado, esse tende pode ser uma necessidade interna também. O que eu quero dizer com isso? A sua vida vai seguir. Pode seguir tudo igual. Você pode passar 365 dias insatisfeita com o que você faz, mas seguir fazendo. Mas, se você está ouvindo essa mensagem, se você ainda está aqui, é porque, assim, é um convite. Faça esse movimento. Quando você conseguir fazer, se você seguir, vai seguir. Vai seguir tudo mais ou menos bem. Aquele morno, vida morna, sabe? Aquele mais ou menos, tudo meio bem. Pode seguir assim. Você pode seguir mais 100 anos desse jeito. Lá na frente, se eu te pergunto, e aí, você viveu? Você viveu a sua felicidade? Qual será a resposta? Então aqui, talvez seja também um convite. Se você se reconhece nessa descrição que eu acabei de dar, de vida meio mais ou menos, busque formas de sair desse lugar. Crie coragem, a ação pelo coração, né? Traduzindo a palavra, de fazer o movimento de ruptura, de soltar as amarras, de se libertar. A gente tem aqui a carta do diabo. O condicionamento é o diabo. O diabo, ele não tá fora, ele tá dentro. E muitas vezes, esse diabo interno, ele pode passar a vida inteira te atormentando. E você, esse ano, tem a oportunidade de fazer as pazes com ele. Pra ele parar de atormentar você. Dele se tornar um grande curador. Porque ele tá aí o tempo inteiro te atormentando só para te contar um grande segredo. Esse não é o seu caminho. Se você se identificou com a leitura, né? Se você tá até aqui, tá até esse momento do vídeo, eu acredito que alguma coisa ressoou aí dentro. Então, esse diabo tá aí só para te contar isso. Não é para te causar nenhum mal. Na verdade, ele é um grande auxiliador, um grande guia para te colocar no seu caminho. No seu caminho. Espero que você aproveite o ano para fazer isso. Você tem aí 365 oportunidades para virar a chave, para fazer o movimento de mudança na sua vida, para se colocar numa nova direção. Eu espero de coração que você aproveite, porque você só tem, nesse momento, pelo menos,
Você só tem essa vida nas mãos. Então você merece viver ela da melhor forma, de uma forma que te nutra a alma, que te traga felicidade, contentamento, plenitude. Não uma vida de sofrimento, de dor, de, meu Deus, mais um dia que eu preciso levantar e viver essa vida morna, meio blé. Aproveite o ano para virar a sua chave, para fazer a grande virada na sua vida, porque é um ano que tem todo o potencial para você conseguir fazer isso. Espero que você aproveite e vejo você no próximo ano.